umbi umbi angi yelela Oliveira Silveira. Eu conheci o Oliveira no final da década de 70. Ele foi na revista Tição. Oliveira fazia parte da revista Tição e eu conheci o pessoal da revista Tição através do pessoal do grupo de teatro que eu fazia parte. Eu comecei fazendo teatro e fazendo um curso de teatro com o Décio Antunes, era quem estava dando o curso na época. E num dia a gente discutindo sobre a falta de autores negros, o Décio me indicou o pessoal da revista Tição. Então ele tinha uma amiga que namorava um dos jornalistas da revista Tição, era a Thaís Cornelli. E aí ele me apresentou a Thaís me apresentou a Vera Daisy, e eu comecei a participar então das reuniões da revista Tição. E nesse grupo estava Oliveira Silveira. Oliveira, uma pessoa extremamente paciente, extremamente paciente. Eu, super jovem, não vou dizer como todos, mas como a maioria dos jovens, arrogante. E o Oliveira tinha extrema paciência comigo, extrema paciência. E foi assim, foi com o Oliveira que a gente começou, acho que quem me apresentou o maior número de poetas, foi quem me apresentou a poesia de uma outra forma, né? Então, o Oliveira faz parte da minha vida desde quando eu era muito jovem, assim, né? Lá pelos 20 bem pouquinhos. E a gente continuou, né? Continuou andando e, enfim, eu acho que nós fizemos muitas coisas juntos, assim. No final dos anos 70, início dos anos 80, o Oliveira organizava no Mercado Público uma roda de poesia aos sábados. E aí a gente ia para lá, levava, né? Quem escrevia levava os seus escritos e quem não escrevia lia os escritos dos outros lá nas rodas. E foi uma coisa, foi muito bacana, assim, porque se a gente lembra que isso aconteceu lá no início da década de 80, no Mercado Público, onde a gente tinha jovens escritores que levavam seus poemas. E hoje nós temos, em diversas partes do país, os saraus, né? E aqui em Porto Alegre a gente tem o Supapo Poético, né? E isso tem a ver muito com aquelas rodas que se fazia lá no início dos anos 80, lá no Mercado Público, chamadas pelo Oliveira Silveira, né? E esse contato com Oliveira era um contato muito próximo, realmente muito próximo. E junto com essa escrita, com a gente conhecer outros autores, conhecer outras pessoas, veio também os Cadernos Negros, né? Os Cadernos Negros é do final dos anos 70, né? 78, e muitos autores daqui do Sul participaram dos Cadernos Negros. Na época, eu acredito que homens, eu não lembro de mulheres daqui do Rio Grande do Sul que tenham escrito nos primeiros cadernos. Mas também foi com o Oliveira que a gente teve a oportunidade de conhecer o CUT, né? Conceição Evaristo, né? Conceição Evaristo conheci através do Oliveira pelos Cadernos Negros, né? O meu primeiro contato com a Conceição foi com os cadernos. E o Oliveira falava muito nela. E naquela época, né, mais de 30 anos atrás, não se tinha a facilidade que a gente tem hoje
diversas mídias aí, né? A gente hoje tem Face, a gente tem Zap, a gente tem Instagram. Naquela época era cartas, né? E Oliveira se correspondia com pessoas de todo o país e pessoas de fora do país. Então, isso é algo assim que eu acho que merece uma atenção nossa, porque o Oliveira conseguia se corresponder com pessoas de diferentes lugares. E ele conseguiu ter a obra dele e de outros autores publicados em revistas, em edições dos Estados Unidos, da Alemanha, né? Essa forma desse contato que ele tinha era através das correspondências. Ele se correspondia com gente de tudo quanto era lugar. Então, e uma outra coisa fantástica, assim, Oliveira estudava as línguas africanas, né? E aqui, ele estudava aqui no Rio Grande do Sul as línguas africanas, né? Então, sem ter visitado os países africanos. E assim como ele estudava, ele ensinava, né? Mas não ensinava daquela forma, assim, professoral, né? Daquela forma. Não, Oliveira, ele era, vou repetir a palavra, ele era muito paciente. E ele tinha uma coisa fantástica. Depois de um determinado tempo, eu comecei a me dedicar a recitais de poesia, né? A fazer recitais poéticos, mas de uma forma assim, que o recital ele fosse espetáculo, né? Eu não queria só levar um recital, não. Eu queria levar tudo que um espetáculo cênico tem, né? Tudo, figurino, pensar o figurino, pensar a iluminação, pensar a música. Então, o recital começou a ser dessa forma, pensar dessa forma. E como Oliveira tinha uma biblioteca fantástica, eu ia para a casa dele pesquisar. E ele não emprestava os livros, né? Ele não emprestava. Mas aí eu dizia para ele, ó, Oliveira, eu estou pesquisando. Logo que eu comecei a fazer os recitais, digamos, aí fazia um recital lá, o negro na poesia e na música. Então eu vou pegar autores negros de tal época a tal época, né? E aí eu perguntava quem é que estava escrevendo nesse período. E aí ele separava o que ele tinha de diferentes autores, né, do período que eu estava querendo apresentar. E aí me dizia, olha, já separei tais, né? Aí combinava o dia de ir para a casa dele. Aí ele esperava a gente com café, com tudo que tem direito, né? E aí ficava lá, ficava junto comigo, lendo, pesquisando. Aí quando eu escolhia, ele dizia, tá, então deixa separado que eu vou fazer xerox. Aí ele fazia uma cópia e depois me entregava as cópias, não entregava os livros. Muito bem fazia ele, porque a gente entrega e não volta. Bom, isso era uma das coisas. Aí depois de um determinado tempo, quando eu já estava, acho que mais segura, eu comecei a trabalhar com obras de um determinado autor, né? Passei a fazer o recital poético musical com a obra de um autor, né? Porque aí tu tinha como te dedicar mais, conhecer melhor esse autor, conhecer por onde ia o seu caminhar, né, poético. E com a obra do Oliveira, a gente fez mais de um recital. A gente fez um primeiro, que a gente pegou diferentes, né? Pegou diferentes poemas de diferentes épocas da escrita do Oliveira, e aí a gente trabalhou com os poemas do Oliveira que foram musicados. Então teve muita gente que musicou o poema do Oliveira. O Vado Barcelos musicou o poema do Oliveira, Ronald Augusto musicou, eu acho que o Marquinhos também musicou, muita gente musicou. Então a gente trabalhou, o primeiro recital do Oliveira, a gente trabalhou com esses poemas musicados e com poesia dele. Depois a gente continuou fazendo, né, obras de determinado autor, aí a gente fez do Solano Trindade, fez da Conceição Evaristo, e voltei para Oliveira de novo.
E aí a gente fez o Batuque Tuk Tuk, com poemas do Oliveira. E aí o Batuque Tuk Tuk era eu e o Sirmar falando os poemas, a primeira versão foi eu e o Sirmar, a Glau Barros, acho que de músicos foi a Bia Xé e o Didi, Jamie. Depois a gente continuou fazendo, aí era eu e o Sirmar, a Pamela e o John. Né? Esse grupo ficou um bom tempo, a gente apresentou em muitos lugares mesmo, esse espetáculo Batuque Tuk Tuk. Um espetáculo muito bonito, e as músicas desse espetáculo, a maioria dos poemas desse espetáculo foram musicados pelo John Silva, e pela Pamela Amaro. Então, é um espetáculo que eu gosto muito, um espetáculo muito bonito, e são com poemas do Oliveira, a maioria dos poemas estão nesse último livro aqui. E esse livro é um livro que foi editado depois de 2009, né, o ano que o Oliveira morreu. 20 amigos do Oliveira se reuniram e editaram esse livro. Então, o Batuque Tuk Tuk é isso, assim, são poemas que estão aqui e apresentado por essas 4 pessoas, né? Um recital que eu tenho um carinho muito grande, assim, né? É muito lindo fazer. Então é isso, Oliveira tem marcado a minha vida, tem estado comigo, eu participo de saraus em tudo quanto é lugar, eu moro em Salvador atualmente, né? E eu sou mãe de 3 filhos e avó de um casal de netos, quer dizer, um filho, 2 filhas e um casal de netos. E eu brinco que eu tenho filhos esparramados, né? Porque tem um filho que mora aqui, tem uma filha que mora no Rio e outra filha que mora em Salvador. Um neto em Porto Alegre e uma neta na África, em Cabo Verde, na cidade de Praia. E aí eu tenho transitado por esses lugares. Outros, mas esses mais porque a família está por aí. E eu costumo carregar o Oliveira comigo. A minha filha Kênia foi morar em Angola e eu pude visitar minha filha Kênia em Angola. E num determinado momento alguém nos disse, olha, vai ter um evento de poesia e nos deu o endereço. E eu e a Kênia fomos. Quando nós chegamos lá, o evento, gente, era um sarau de poesia muito, muito, muito semelhante a um sarau que acontecia, agora está num período de pausa, em Salvador, que era o Bem Black. O Bem Black acontecia num restaurante chamado Sankofa. Quem era o mestre de cerimônias, digamos assim, quem apresentava é o poeta Nelson Maca. Tem um DJ que fica lá tocando. Quando a gente chega no local lá em Angola, em Luanda, a gente era num restaurante. Subia uma escada, era no primeiro andar, como no Sankofa. Tinha um mestre de cerimônia e tinha um DJ. Eu falei, gente, abri um portal e eu caí no Bem Black aqui em Angola, né? E o Oliveira estava comigo. Então, porque assim, em tudo quanto é lugar, né, que eu ando com o Oliveira. Então, falar do Oliveira é um prazer imenso. A poesia do Oliveira é extremamente atual, muito atual. Então, lá em Angola, eu falei o poema Cabelos, né? Então, e quando eu falo Cabelos, o nome do poema é Cabelos que Negam, do Oliveira Silveira. E eu costumo falar esse poema junto com 2 poemas do Kuti, né? Que é o Trincheira e o Mamice. E então, lá em Angola, eu falei esses poemas do Kuti, do Oliveira, né? E também falei da Conceição. No Rio de Janeiro, eu fui participar de um sarau divergente que acontece no Rio de Janeiro. Também falei Oliveira Silveira, em Salvador, em tudo quanto é lugar que eu vou, eu faço questão de falar. Eu falo de muita gente, mas o Oliveira está sempre comigo. E tem essa coisa, assim, né? Eu acho que tem algumas coisas de resgate, que são
importantíssimas que a gente fale, que a gente não pode deixar de falar. Eu acho que nós temos raízes e as nossas raízes precisam ser regadas, né? E como é que a gente rega essas raízes? A gente fala nelas, a gente diz que elas existem, né? Então, o 20 de novembro, ele é fruto de uma pesquisa que foi feita, realizada pelo Grupo Palmares, mas na pessoa do Oliveira Silveira, né? Então, assim, a história nos conta, hoje a história nos conta, mas a gente sabe primeiro pelo Oliveira que ele e mais 4 amigos embaixo do relógio da Maçom estavam discutindo, Maçom, loja no centro de Porto Alegre, discutindo sobre o 13 de maio. E o quanto essa data não era representativa para nós, pessoas negras. E aí resolveram, então, buscar uma outra data. Isso no início dos anos 70, né? E aí, nessa pesquisa, quando eles saem para pesquisar, Oliveira encontra um livro onde traz uma referência à morte de Zumbi, em 20 de novembro. E aí Oliveira se dedica a essa pesquisa e vai buscar mais conteúdo que comprovem o que estava naquele livro. Então, em 1971, no Marcílio Dias, né, no Grêmio Náutico Marcílio Dias, é comemorado pela primeira vez o 20 de novembro. Então, agora, em 2021, né, nós teremos 50 anos do 20. E aí, hoje, o 20 de novembro, ele é comemorado no Brasil inteiro, fora do Brasil, se comemora o 20 de novembro. Mas são poucos os lugares que a gente ouve falar dessa origem do 20. Então, a origem do 20, a gente precisa dizer aonde ela nasce. Então, que eu estava falando, a gente tem raiz. Então, o 20 tem uma raiz, e a raiz do 20 é aqui. E a raiz do 20 é Oliveira Silveira. Então, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa trazer para cá, para nós, para essas gerações de agora, para as futuras gerações, essa história. Né? O Oliveira não é importante só porque ele era uma pessoa fantástica, ele era uma pessoa fantástica, ele era uma pessoa extremamente comprometida, era uma pessoa extremamente dedicada. Né? E eu acho que isso é algo que a gente precisa falar. Para fora do Rio Grande do Sul, né? Para o Brasil e para onde for possível. Como é que a gente vai falar sobre isso, né? Então, eu acho que tem diversas formas. Uma das formas é a gente comemorar esses 50, falar muito desses 50, né? Que já tem muita gente falando, mas a gente precisa falar mais dos 50 do 20. Acho que a academia tem um papel muito importante, né? Porque a gente pode incentivar os alunos, os acadêmicos, a fazerem as suas pesquisas. Né? Não sou eu aqui que estou falando, mas é possível pesquisar, a gente tem muito material. Então, eu acho que quem está, tanto o aluno quanto o professor, eles podem, né, e devem indicarem a pesquisa do 20. Né? Então, eu acho que a gente já tem material, mas pode sair muito mais. E assim, eu acho que a gente pode pensar assim, né? Qual é a importância da poesia nos dados históricos, não é? Então, a gente vai ter um professor, um poeta, que vai conseguir mexer com o país inteiro. Ele vai trazer uma data que mexe com o país inteiro, um país do tamanho do nosso, um país continental, um país imenso. E é daqui, do sul do Brasil, onde nós somos menos de 20% da população. Né? Então isso é muito grande, é muito significativo.
Então, eu acho que é muito bom que a gente possa falar sobre isso. É muito bom que mais pessoas falem sobre isso. E a minha parte eu vou fazendo, que é falando da poesia do Oliveira Silveira. E sempre que eu posso, eu vou falar do 20 de novembro também, da origem do 20, e dizer que tem muito, mas muito para se pesquisar sobre Oliveira Silveira. E a importância desse escritor para nós e para toda a população brasileira. Eu vou falar um poema dele, que é o poema que eu falo sempre, né? Mas eu gosto imensamente de falar, porque a estética ainda nos pega, né? A nossa aparência, o fato de sermos pessoas negras, o fato de termos essa cor, a nossa marca, ainda nos coloca como alvo nas linhas de tiro, né? Não é à toa que a gente tem tantos jovens negros sendo assassinados no país, né? Então, e essa marca é algo que a gente precisa falar sobre isso também, né? E isso é algo que todas as pessoas precisam falar, né? Pessoas negras morrem pelo simples e único fato de serem negras, né? Cláudia é um exemplo que a gente tem, uma mulher negra que sai de manhã para comprar pão para os filhos, é assassinada pela polícia e arrastada, né, por policiais. A gente tem o nome da Cláudia, a gente tem o nome da Luana, mas a gente tem milhares e milhares de pessoas que estão sendo mortas pelo simples e único fato de serem negras, né? E hoje, quando a gente sabe que um governador de um dos estados desse Brasil enorme acha que é possível de um helicóptero sair matando as pessoas, mesmo a gente vivendo num país que não tem oficialmente a lei que permita matar, né? Ele diz publicamente que vai matar e nada acontece. E ele mata e nada acontece. Porque quem é que ele está matando? Ele mata pessoas negras, não é? Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais reafirmar a nossa condição, reafirmar que nós somos pessoas negras, que nós temos esse cabelo, que nós temos essa cor e que nós queremos continuar vivos e vivas. Então, eu vou falar o cabelos negros. Cabelo carapim engruvinhado de molinha, que sem monotonia da lisura mostra e esconde a surpresa de 1000 espertas espirais. Cabelo puro que dizem que é duro, cabelo belo que eu não corto a zero, não nego, não anulo, assumo assino pichain, não nego, não anulo, assumo assino pichain. Cabelo bom que dizem que é ruim, e que normal, ao natural, fica bem em mim, fica até o fim. Porque eu quero, porque eu gosto, porque sim, porque eu sou pessoa. Porque eu sou pessoa negra e vou ser mais eu, mais neguinho e ser mais ser assim. Falaram tanto que o nosso cabelo era ruim, que a maioria acreditou e pôs fim. Raspou, queimou, alisou, frisou, relaxou, caneca loucuras. Ainda bem que as raízes continuam intactas e há maravilhosos pelos crespos, conscientes no quilombo das regiões íntimas de cada uma de nós. Cabelo carapim engruvinhado de molinha, que sem monotonia da lisura mostra e esconde a surpresa de 1000 espertas espirais. Cabelo puro, que dizem que é duro, cabelo belo que eu não corto a zero, não nego, não anulo, assumo, assino pichain, não nego, não anulo, assumo, assino pichain. Cabelo bom, que dizem que é ruim, e que normal, ao natural, fica bem em mim, fica até o fim. Porque eu quero, porque eu gosto, porque sim, porque eu sou pessoa. Porque eu sou pessoa negra e vou ser mais eu, mais neguinho e ser mais ser assim. Neguinha. Daquelas que cobram o leite derramado.
Vovó, que não era vaca, morreu seca. E seus bezerros brancos, agora touros desmamados, ainda procuram tetas para seus rebentos viciados. Mas eu sou daquelas que cobram o leite derramado e não aceito esmolas do que nos foi roubado. Oliveira Silveira e Cuti. Então é isso, né? A gente pode falar essas coisas com essa tranquilidade que a poesia nos dá. A gente pode falar... Tem um outro poema do Oliveira que eu gosto muito, que está aqui. O nome do poema é Queime, menino, queime. Menino, ponha fogo nesse céu inútil, eles querem. Ponha fogo, menino, ponha fogo. Porque quando ele disse voo livre, foi engaiolado. Atire, menino, atire, eles querem. Atire, menino, atire. Porque quando ele disse paz, responderam bala e sangue. Queime, menino, queime, eles querem. Queime, menino, queime. Porque quando ele disse construa, menino, construa, foi assassinado. Então, eu acho que a poesia é isso, né? E Oliveira é isso, e Oliveira é muito mais. Tem um outro poema do Oliveira que também é muito bom. A outra negra fulô. O senhor foi açoitar a outra negra fulô. Ou será que era a mesma? A nega tirou a saia, a blusa e se pelou. O senhor ficou tarado, largou o relho e se engraçou. A nega, em vez de deitar, sampou um pau nas guampas do senhor. Essa nega fulô, esta nossa fulô, dizia intimamente satisfeito o velho pai João, para escândalo do bom Jorge de Lima, seminegro e cristão. E a mãe preta chegou bem cretina, fingindo uma dor no coração. Fulô, fulô, ó fulô. A sinhá, burra e besta, perguntou: onde é que estava o senhor que o diabo lhe mandou? Ah, foi você quem matou? É sim, fui eu quem matou, disse bem longe a fulô, pro seu nego que levou ela pro mato e com ele, aí sim, ela deitou. Essa nega fulô, esta é a nossa fulô. E esse é o nosso Oliveira Silveira.